Vamos lá. Boa noite, meninas. Mais uma vez estamos aqui reunidas em nome de Jesus para meditar sobre a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Estamos hoje começando a meditação no livro de Primeira Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade, fazia parte lá da província da Macedônia, era uma província romana, fazia parte do Império Romano. Era uma cidade, era como se fosse um país grego e que acabou sendo absorvido pelo Império Romano. E assim, Roma tinha a prática de permitir, de dar liberdade para os povos conquistados manterem suas culturas originais, seus hábitos. Roma não se incomodava muito com isso. O que Roma queria era que aquela região estivesse sempre em paz, sem balbúrdia, sem guerra, sem agonia, sem rebelião, e que eles pagassem seus impostos. Isso era o que interessava a Roma. E Tessalônica está lá, uma cidade grande, pujante, uma cidade, para a gente ter um parâmetro, do tamanho mais ou menos de Lauro de Freitas, cerca de 200 mil habitantes. Então, uma cidade importante. Hoje, aqui, por exemplo, na Bahia, Lauro de Freitas está entre as primeiras cidades, entre as 10 primeiras cidades mais importantes do estado. Imagina isso naquela época, onde não era comum ter cidades tão grandes assim. Né? Hoje nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Não era a mesma coisa naquele tempo. Então, uma cidade com cerca de 200 mil habitantes era uma cidade extremamente grande. E sim, Tessalônica era uma cidade rica, uma cidade que vivia do comércio, uma cidade que ficava próxima a uma das estradas mais famosas de Roma, mais importante, né? No sentido de que todos os comerciantes passavam por essa cidade, por essa estrada. Roma é muito, como se diz, muito conhecida por ter sido um império que cuidava da infraestrutura, especialmente de estradas. Por isso que se diz, né, que todos os caminhos levam a Roma, porque naquela época todos os caminhos, todas as estradas levavam a Roma. Roma realmente investiu em infraestrutura. E essa infraestrutura facilitava o comércio local, né? As pessoas iam e vinham passando por essas estradas, facilitava muito. Tessalônica estava à beira de uma dessas estradas. E assim sendo, uma cidade grega, e no momento que a gente imagina grega, a gente entende que era uma cidade com um panteão de ídolos muito grande. Eles eram politeístas, tinham muitos deuses que eles adoravam. Uma cidade rica, né? E uma cidade que não conhecia a Deus, pelo menos até Paulo chegar. Então, sem mais delongas, vamos fazer a nossa primeira oração e entregar essa meditação nas mãos de Deus. Vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco essa noite. Senhor nosso Deus e querido Pai, mais uma vez estamos aqui reunidas em Teu santo nome, te agradecemos por mais uma oportunidade. Que o Senhor hoje, meu Pai, venha iluminar a nossa mente com a Tua palavra, nos acrescenta, meu Deus, coloca dentro da gente o que nós precisamos para podermos aumentar a nossa fé, para podermos, meu Pai, ser mais úteis ao Senhor, para podermos nos santificarmos mais. Que o Senhor venha concluir, meu Pai, a tua obra nas nossas vidas e que a tua palavra venha nos ensinar, venha nos dar a direção a respeito do que o Senhor espera de nós. Que a partir dessa meditação, desse novo livro, nós estejamos ainda mais preparadas para te servir, para ganhar almas, para ensinar outras pessoas a respeito da tua palavra. E que o teu Espírito, meu Pai, venha nos dar sabedoria, entendimento, conhecimento. Que o teu Espírito venha colocar dentro da gente aquilo que precisamos para sermos melhores.
Então, que o Senhor nos exorte, nos discipline, nos ensine, mas faça a tua vontade na nossa vida. Desde já nós repreendemos todo mal e que nada venha, meu Pai, nos distrair, venha nos afastar da essência que hoje o Senhor vai nos dar. Nada possa nos perturbar ou tirar a nossa concentração, mas que o Senhor, meu Pai, seja o nosso foco sempre. E estamos aqui, ó Deus, rumo à salvação. Entregamos essa noite em tuas mãos e te agradecemos mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, meninas. Então é isso aí. Já falamos um pouquinho sobre essa região, Tessalônica. E Paulo, quando chega lá, ele decide, primeiramente, pregar no lugar onde ele tinha hábito de pregar. Um local onde ele estava muito bem ambientado era sempre nas sinagogas. A gente percebe, né? Sempre que ele entra numa cidade nova, o que acontece? Ele procura as sinagogas. Lembrando que as sinagogas eram os templos onde os judeus se reuniam para ler a Torá, para meditar na palavra de Deus, de acordo com o que eles tinham na época. Nós hoje, por exemplo, já temos o Novo Testamento, eles não tinham isso, mas eles estavam lá buscando conhecer mais de Deus e seguindo os rituais judaicos. Onde eles faziam isso? Nesse momento, eles faziam dentro desses templos. E o que acontece? Paulo, quando ele encontrava esses templos, a primeira coisa que ele fazia era ir lá e reunir os judeus. Sempre que ele reunia os judeus, a gente já sabe que sempre tinha a oposição dos judeus, né? Tinha aqueles judeus que criam e tinha os judeus que não criam. E de forma que os judeus que não criam sempre eram os principais perseguidores de Paulo. Tessalônica foi uma cidade onde Paulo sofreu muita perseguição, grande perseguição. Mas a gente vai ver isso no texto aos pouquinhos. A gente hoje vai meditar tanto em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, como também a gente vai dar uma passada lá pelo livro de Atos, tá certo? Então vamos lá. Tessalonicenses 1, verso 1, diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus, o Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele está falando que ele está em um grupo missionário. Paulo, Silvano, e a gente vai ver aqui também o Timóteo, lembra? Nós acabamos de meditar a respeito de Timóteo. Timóteo era um jovem que aceitou a palavra de Deus, ele era um judeu, ele aceitou o evangelho de Cristo, e ele foi cuidado, preparado pelo próprio Paulo para ser também como um pastor, para que a gente entenda de uma forma mais prática, né? De acordo com a vivência que nós temos hoje. Era como se fosse um pastor. E ele andava nas viagens de Paulo junto com Paulo. Algumas viagens Timóteo foi junto. E a gente está vendo aqui um outro nome, que é o Silvano. Silvano, na verdade, é o nome latino, romano, para Silas, que é o nome grego para Saul ou Saulo em hebraico. Então a gente vai ver no Novo Testamento algumas vezes o nome de Silas sendo citado, como também um companheiro de Paulo, como a gente está vendo aqui também o nome de Silvano, tá certo? São a mesma pessoa, só que em dados momentos ele é chamado de Silas, em dados momentos ele é chamado de Silvano, mas são a mesma pessoa. Que nem Pedro. Em alguns momentos é chamado de Pedro, em outros momentos é chamado de Simão, em outros momentos é chamado de Cefas, certo? Mas a mesma pessoa. E eles estão, os três, nesse momento, na igreja de Corinto, tá? Paulo, ele
estava fazendo o seu trabalho, cuidando da igreja de Corinto, quando chega a Timóteo trazendo as boas novas a respeito de Tessalônica, da igreja que havia sido fundada em Tessalônica. E ele estava muito preocupado. Por quê? Porque aquela igreja foi formada em meio a muitas aflições, muitas perseguições. Então, ele envia Timóteo para lá para saber, pô, Timóteo, vai lá, procura ver como é que está em Tessalônica, se aquele povo está firme, se eles não acabaram sucumbindo à opressão, vê lá como é que está. E Timóteo fica muito feliz com o que ele vê, porque aquele povo que foi formado por Paulo está lá firme e forte e crescendo, tanto em santidade como em número. Aquele povo está se desenvolvendo. Então, Timóteo vem trazendo essas notícias e pontuando: olha, Paulo, a Tessalônica está realmente um canteiro fértil para a palavra de Deus. Porém, a igreja está com alguns probleminhas. Mas, no cômputo geral, ela vai muito bem, obrigada. Paulo fica felizão com o que ele ouve e ele toma a decisão lá mesmo em Corinto. E ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Qual o objetivo de Paulo? Justamente orientar aos Tessalonicenses a respeito dessas coisinhas que estavam existindo e que estavam atrapalhando o pleno desenvolvimento deles. E aí Paulo escreve essa carta. Mas ele escreve em primeiro momento com muito entusiasmo, com muita alegria, porque ele está vendo o resultado daquilo que ele plantou. Isso é muito bacana. Aquele, a Rosa estava aqui na estante falando, ela está fazendo um trabalho já há algum tempo, né, com pessoas em condição de carência, e ela vai lá e fornece um alimento, tem uma rede de apoio envolvida nisso, e as pessoas que têm recebido o alimento, elas também já estão começando a ir na igreja, já estão começando a ter contato com o evangelho. E ela chegou e falou aqui há pouco, gente, isso me dá uma felicidade, isso deixa a gente muito contente. Imagina Paulo, ele plantou aquela igreja, e ele está muito contente. Paulo ele foi extremamente estrategista quando ele escolheu ir para Tessalônica. Caramba, eu vou para Macedônia, eu vou pregar para Macedônia. Aonde eu começo a fazer essa obra? Bom, eu vou começar na capital. Eu vou para Tessalônica, a cidade mais importante da Macedônia. Porque se lá eu conseguir ter êxito, esse êxito vai ser dissipado, ou melhor, disseminado para toda a Macedônia. E não deu outra, realmente ele foi feliz na escolha dele, tá? Ele foi muito feliz. Então ele se coloca nesse momento escrevendo essa carta como se os três estivessem escrevendo. Paulo, Silvano, Silas e Timóteo, mas não, em verdade eles estavam apenas como companheiros e quem estava realmente escrevendo a carta era Paulo. A essência da carta, a direção da carta vem de Paulo, mas ele demonstra que os companheiros estão lá pensando nos Tessalonicenses. Na mente, nós estamos aqui reunidos e estamos pensando em vocês. Então, Paulo, Silvano e Timóteo aos Tessalonicenses? Não. A igreja. A igreja. Então, essa palavra não é dedicada para qualquer pessoa? Não. São para aqueles que se converteram a Cristo. Em particular, Tessalônica, hoje para nós. Então, não é uma palavra que você vai falar para qualquer pessoa e a pessoa vai entender. Não, não vai. Inclusive, era por isso que Paulo procurava primeiro pregar sempre nas sinagogas. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente falar com quem entende do assunto. E pelo menos os judeus, dentro das sinagogas, os judeus, que era o povo que frequentava as sinagogas, não eram os gentios, eram os judeus, eles tinham uma intimidade com a palavra de Deus, o Antigo Testamento, o Pentateuco, a Torá, as palavras, as leis de Moisés. Eles tinham esse entendimento. Então, era muito mais fácil falar da obra de Deus
para quem já cria em Deus. Os demais, os gentios, eles criam em um monte de deuses. Mas os judeus não. Era muito mais fácil falar a respeito do único Deus, com pessoas que aceitam que já existe apenas um Deus. Então, ele ia lá nas sinagogas fazer isso, né? Pregar, porque lá era mais fácil. Conquistando aquele povo para Jesus, ficava mais fácil completar a obra entre os gentios. Bom, a palavra aqui está sendo encaminhada para quem entende, para aqueles que já se converteram, especificamente em Tessalônica, porque tem alguns problemas aí que vamos citar e vamos tratar diretamente, mas a palavra não é para qualquer pessoa, é para quem aceitou a Cristo. Então, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, essa não foi uma igreja que cresceu de qualquer forma, ela está plantada por Deus, segundo a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo dele, né? Ah, Paulo, ele costuma fazer esse tipo de introdução. Assumir a autoria do livro, né, da carta, melhor dizendo, e desejando graça e paz para aquelas pessoas. Lembra que em vários livros que nós já estudamos, Paulo ele chega e fala, Paulo, apóstolo de Cristo? Lembra que várias vezes ele fala isso? E aqui ele não começa dessa forma? Por que que nos outros livros Paulo chega e fala, Paulo, apóstolo de Cristo, e aqui ele nem faz questão de fazer essa menção? Nas outras igrejas, as cartas que ele destinava eram para igrejas que estavam sofrendo ataques de pessoas que tiravam a autoridade espiritual de Paulo. Em Tessalônica, isso não estava necessariamente acontecendo. Não era questionada a autoridade de Paulo, não era questionada, né? O apostolado de Paulo não era questionado. Você vê que ele nem comenta. Ele simplesmente fala: olha, nós aqui, os missionários que estamos aqui em Corinto, bom, ele não cita que está em Corinto, mas a gente sabe que está em Corinto, nós estamos aqui e queremos mandar essa mensagem para vocês, esperamos que vocês estejam na graça de Deus e em paz. Lembrando que a graça de Deus é a oportunidade que hoje nós temos de salvação. Sem maiores mistérios, sem maiores confusões. Graça é justamente o favor imerecido de alcançarmos a salvação das nossas almas por meio de Cristo. Isso é graça. E a expectativa deles aqui, olha, que vocês se conservem salvos na graça. Sempre damos graças a Deus, e esse graça aqui já é de gratidão, né? Um agradecimento. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Então, sempre que Paulo orava, e sua equipe, os missionários, a igreja local que ele estava cuidando, né? Sempre que eles paravam para fazer essa intercessão pela igreja, ele deixa aqui bem claro: eu não esqueço de Tessalônica. Vocês são sempre lembrados por mim. Eu não esqueço. Em nossas orações, nós estamos sempre fazendo menção de vós, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele fala que lembra deles. Qual é a lembrança que seu pastor tem de você? Quando lembra assim, Isis. Como é que seu pastor lembra de você, Isis? Pois bem, Paulo lembrava deles assim, ó. Eu lembro, sem cessar, sempre eu lembro da obra da vossa fé. O, os trabalhos que vocês fazem por conta da fé. Isso era algo que tinha sido
notório, ou pelo menos estava sendo notório agora para Paulo, que estava chegando, né, as informações de Tessalônica. Então, ele estava dizendo: olha, eu sei que vocês estão trabalhando muito pela obra de Cristo. Olha só a primeira coisa que Paulo fala: vocês estão trabalhando bastante. Eu sei, todo mundo sabe. A obra da vossa fé, do trabalho do amor, a, aquilo que eles faziam realmente por abnegação, em algumas traduções até fala a abnegação do amor, que na verdade é o sacrifício da própria pessoa em prol de beneficiar alguém. A abnegação é isso: eu esqueço de mim e vou fazer de tudo para beneficiar o outro. Então, Tessalônica era uma igreja generosa, uma igreja que realmente manifestava o amor que Cristo espera que a gente manifeste. O amor ao próximo. E da paciência ou perseverança, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que que nos fortalece? O que que nos leva a ir à frente? O que que nos leva a permanecer? A nossa paciência, a nossa perseverança na esperança, em esperar que Cristo venha nos resgatar, nos salvar. Lembrando, povo lindo, que daqui a pouco o Paulo vai falar sobre isso, mas vamos falar logo agora, que eles tinham realmente uma esperança de que Cristo voltasse por aqueles dias. Eles estavam nessa firme expectativa. Eles não esperavam que Jesus fosse levar mais de 2000 anos para voltar. Não, eles estavam lá na expectativa. Olha, daqui a pouco eles estão voltando, daqui a pouco Jesus volta. Vamos estar preparados, vamos cuidar de almas, vamos para cima, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Paulo poderia ter ido para qualquer cidade, mas ele foi para a maior cidade que tinha. Por quê? Porque o tempo urgia. Vamos ganhar o maior número de pessoas possíveis. E aqui no centro tem um monte de gente. Bora para lá. Vamos fazer a obra. Veja que a preocupação de Paulo sempre gira em torno disso, sempre gira em torno do ganho de almas. Né? Não era à toa, não é à toa que ele é considerado um dos maiores apóstolos. Ok, então, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa esperança está em Jesus, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E aqui cabe uma observação, que essa eleição não é que Deus escolheu essas pessoas, ó, vocês foram eleitos para serem salvos, mas não, por causa dessas obras, por causa da sua fé, por causa daquilo que você tem demonstrado após conhecer Cristo, vocês são eleitos de Deus. Ou seja, eles ganharam o título de eleitos porque eles creram e estavam fazendo de tudo para amar como Cristo amou. Estavam permanecendo na fé, aguardando o resgate de Cristo. Isso lhes conferiu o direito de serem eleitos de Deus. Então, Paulo fala, realmente, a eleição de vocês é de Deus. Vocês foram eleitos por Deus. Né? Sabendo que a vossa eleição é de Deus. Por quê? Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. A gente não chegou aí para falar apenas, teve muito mais do que palavras. E vamos combinar que uma pregação, uma palavra, pode transformar completamente uma pessoa. Pode ou não pode? Claro que pode. Uma palavra que penetra na sua mente, uma palavra que penetra no seu coração, pode fazer você crescer muito, pode fazer você evoluir para sempre. Pode. Depende do que você vai fazer com essa palavra. Mas uma palavra pode mudar tudo. Mas ele disse: olha, a pregação da gente não foi só de palavras, foi muito mais do que isso. O nosso evangelho não foi a voz somente em palavras.
mas também poder. Então, imagino que muitos milagres foram exercidos naquela localidade, especialmente curas. Vamos lembrar que, apesar de a cidade ser rica, apesar de Tessalônica ser uma cidade importante, capital, mas não existia medicina como hoje existe. Não existiam postos de saúde como hoje existe. Não existiam médicos para lá e para cá, enfermeiros para lá e para cá. Então, quando a pessoa ficava doente, ela padecia mesmo e poderia chegar à morte, porque não existia uma medicina evoluída. Então, quando chega alguém curando pessoas, aquilo é impactante. E é bacana. Para quê? Para mostrar que o Espírito Santo tem poder, e o poder atrai os olhares da pessoa. Pronto, atraiu o seu olhar, agora eu vou falar a minha mensagem. A manifestação do poder é importante. É importante, inclusive, para ah, abrir, abrir espaço, abrir as portas para a aceitação da palavra. Então, o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Não foi no poder de magias, não foi no poder do curandeirismo, não foi no poder da idolatria, né? Não. Aqui realmente foi no Espírito Santo. A coisa é pura, a coisa é santa, é diferenciada, é de Deus. E em muita certeza, convicção. A palavra, quando foi pregada por Paulo e seus companheiros, era com convicção, né? Eles não pregavam com dúvidas. Aliás, qualquer coisa que a gente fale com dúvida, a gente não convence ninguém de nada. Só convence a ela permanecer com dúvida. Mas quando a gente fala com convicção, rapaz, Jesus pode resolver seu problema. Presta atenção, Deus pode te salvar. Olha, ainda tem chance para você, você ainda tem direito a perdão. É só você se entregar. Quando você fala a palavra com convicção, isso tem um impacto. Então, Paulo fala, ó, com certeza, essa certeza, ela aponta para a convicção. Tá? Então, e em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós por vossa causa. E agora Paulo apela para o seu próprio testemunho, não só dele, dos companheiros que estavam na época. Vocês sabem que tipo de homens fomos nós por causa de vós. Nós sacrificamos, nós apanhamos, a gente saiu corrido, aconteceu, foi isso e tal, tal. E aí acaba que ele sempre se utiliza, Paulo sempre se utiliza do testemunho dele para fortificar, fortalecer outras pessoas. Ele sempre faz isso. Ele chega ao ponto de falar: sejam meus imitadores. A gente já viu isso. Por quê? Porque ele era convicto do que ele fazia. Ele sabia que o que ele fazia, o proceder dele, era de Deus. E fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com a alegria do Espírito Santo. Recebendo a palavra com muita aflição. E aqui agora, pessoal, vou querer que vocês abram a Bíblia em Atos, no capítulo 17, para a gente ver um pouquinho a respeito dessas aflições que Paulo fala, em especial a respeito de Tessalônica. Atos capítulo 17. Todo mundo aí já abriu? A partir do verso 1. Se Isis achou, todo mundo achou. Então vamos lá. A partir do verso 1. Olha só. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Anfípolis e Apolônia já era uma cidade dali da Macedônia, já eram cidades da Macedônia.
Eles vão passando, passando, chega a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Está vendo aqui mais uma vez a ideia da sinagoga? Paulo não podia chegar na sinagoga, que ele tinha que ir lá pregar para os judeus. Ah, mas Paulo foi o apóstolo dos gentios, sim, mas também dos judeus. Era só o judeu aceitar. Onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, era um hábito, foi procurá-los por 3 sábados. Lembra que eu falei com vocês, perguntei lá no grupo, né? Quanto tempo é necessário para se formar uma igreja? E algumas falaram, ninguém precisou tempo, 1 ano, 2, 3, 4 anos. Ninguém precisou um tempo, mas ficou implícito que era necessário algum tempo. Gente, eu fiquei assim, estarrecida com o que eu vi aqui em Atos. E eu já li essa passagem antes, mas não me atentei. A pregação de Paulo foi de 3 sábados. 3 sábados são 21 dias? Se você quiser olhar como 21, você pode olhar como 21. Mas se você quiser olhar como 15 dias, 3 sábados são 15 dias. Sábado, para o outro sábado, 7 dias, para o outro sábado, 14 dias. Um dia para ele chegar, vamos arredondar aí 15 dias? 15 dias, 3 pregações. Olha só. Segundo o seu costume, foi procurados por 3 sábados. Arrazoou com eles acerca das Escrituras. Os judeus tinham as Escrituras, o Antigo Testamento, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse. Ele falou de Jesus? Não, ele falou o Cristo. Porque dentro do Antigo Testamento não se fala de Jesus, mas se fala do ungido. Fala-se do Messias, que é um sinônimo para Cristo, certo? Cristo é uma palavra grega para o Messias, que significa ungido. Pronto. Expondo, demonstrando ter sido necessário que Cristo, o ungido, o Messias, padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então, olha, pessoal, foi necessário que o Cristo morresse, que o Messias padecesse e ressuscitasse. E é justamente sobre esse Messias que eu venho lhes falar, Jesus, o Cristo. Então, dentro da sinagoga, onde não se pregava Cristo, porque isso na cabeça deles era uma abominação, eles não entendiam, os judeus não aceitavam que Cristo era filho de Deus, que Jesus era filho de Deus, não aceitavam. Mas Paulo chega lá com ousadia, prega uma vez, prega 2 vezes, prega 3 vezes. Qual foi a consequência disso? Vamos lá. Alguns deles foram persuadidos, foram convencidos. E unidos a Paulo e Silas, olha Silvano aqui, ó, Silas, mesma coisa. E unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Em 3 sábados, ele convenceu judeus, ele conseguiu alcançar gregos e ele conseguiu alcançar mulheres piedosas. Eu acho interessante quando Paulo tem esse cuidado de falar sobre as mulheres, ou a Bíblia tem esse cuidado de falar sobre as mulheres, porque existia naquele tempo um conceito, até hoje existe, de que a mulher não é flor que se cheire. A mulher fez Adão sair do paraíso. Há um preconceito que até hoje perdura, até hoje. E aqui ele está falando, olha, mulheres valorosas, piedosas, elas também aceitaram a Cristo. Então, ele quer tirar essa coisa, essa imagem de que mulheres
só prestam para fazer coisas ruins. Ele tira essa imagem. Não, teve mulheres que creram, ajudaram no ministério. Jesus, ele faz questão de falar sobre mulheres que ajudaram no ministério, faz questão de ser exibido isso, né? Mas vamos lá. Então, vamos voltar, que foram 3 sábados, pessoal. 3 sábados. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, na sua versão pode estar aí a turba, seja lá como for, houveram judeus que creram, arrebentou, mas teve judeus que não aceitaram. E esses daí, eles fizeram o seguinte, vão fazer um movimento contra esse homem e os seus amiguinhos. Porque eles só estão aqui há 3 sábados e já mudou a mente de um bando de gente. Se eles continuam aqui, a gente está perdido. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos se unir com os homens maus. Hoje a gente diria, vamos ali procurar os meninos bons, procurar ali os meninos bons, e vamos tocar o terror, vamos queimar uns pneus na pista, vamos tocar fogo nos ônibus. É isso aqui, povo lindo. Nada novo sob o sol. Olá. Trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, né, a bagunça, alvoraçar a cidade, tocar o terror. E assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Jason foi o hospedeiro dos missionários de Cristo. Paulo, Silas, deve ter tido mais alguns. Aqui, basicamente, é Paulo e Silas que é citado. E ficou lá na casa de Jason, eles. E aí, o que acontece? O povo sabe, os atribulados sabem, vamos fazer o seguinte, vamos invadir a casa, nada novo, né? Vamos invadir a casa, vamos tirar esse povo de lá de dentro na marra e vamos dar um fim nessa história. Então, vamos lá. Procuravam trazê-los para o meio do povo. Se trouxesse para o meio do povo, ia fazer o quê? Linchamento, né? Porém, não os encontrando, Paulo e Silas não estavam lá, deviam estar escondidos em algum outro lugar. Quando começou a agitação, o pessoal, vem cá, meus filhos, vamos para ali, ó. Vamos se esconder ali atrás do monte, vamos fazer alguma coisa, mas vamos ficar longe desse povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, alguns daqueles que haviam se convertido nessas 3 pregações. Pegaram eles e levaram perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Então, a história dos cristãos já estava sendo divulgada lá naquela região da Macedônia. Não tinha chegado o evangelho ali ainda na Tessalônica. Pois bem, mas eles disseram: olha, aqui, esses daí que estão transtornando o mundo já chegaram aqui para tocar o terror, para fazer balbúrdia, para bagunçar, para acabar com a nossa tradição, para acabar com a nossa história. Aí ele vai continuar. Clamando, estes aqui têm transtornado o mundo, chegaram aqui também, os quais Jason hospedou. Aí bota a culpa em cima de Jason, né? Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Dentre os adorados de Tessalônica, eles também tinham o hábito de adorar o imperador. O imperador era visto por eles, como se fosse um Deus, um filho de Deus, a encarnação do Deus vivo mesmo. Enfim, no momento que eles dizem que existe um outro rei, eles estão indo contra os decretos de César. Quem tem que ser adorado é César, o único rei aqui é César. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Então, todo mundo ficou lá agoniado, né? A balbúrdia crescendo, a bagunça crescendo. Contudo, soltaram Jason e os mais,
após terem recebido deles fiança estipulada. Eles tiveram lá de pagar uma fiança, saíram da prisão e Paulo e Silas acabaram se esquivando, fugindo. Entende que o que Paulo fala a respeito das aflições? A igreja, quando começou a ser formada lá, automaticamente ela começou a ser perseguida, não demorou. Não foi questão de meses ou anos. Foi tudo muito rápido. Vamos continuar aqui ainda em Atos. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Sempre assim. Era o modus operandi do apóstolo Paulo. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Nobres porque eram mais ricos? Não, nobres porque eram mais polidos, mais educados, mais gentis. Eram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, né? Sedentos, receberam a palavra sedentos, examinando as escrituras. Estamos falando de judeus que estavam examinando as escrituras para achar Jesus no Antigo Testamento, examinando as escrituras todos os dias. Aí já não foi 3 sábados, não, aí já era todo dia. Para ver se as coisas eram de fato assim como Paulo falava. Olha, é necessário, foi necessário que o Messias morresse, ressuscitasse, tal, tal, tal. E aí ele fala, continua. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica, olha aqui o povo de Tessalônica de novo, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Então, Silas e Timóteo continuaram na Macedônia. Paulo saiu, foi enviado para o mar. E, e a gente vai perceber que os que não aceitaram em Tessalônica foram para Bereia, era outra cidade. Eles foram lá para perturbar. Foram para perturbar. Então, volta aí para Tessalonicenses. Então, é justamente a respeito disso que Paulo fala aqui no verso 6. E vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com a alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os que creram na Macedônia e Acaia. Então, todas essas pessoas acabaram, os convertidos de Tessalônica, os convertidos, eles transformaram a mente de outras pessoas sem necessariamente eles terem chegado a essas pessoas. A notícia a respeito da fé deles, da determinação, da firmeza de caráter deles, chegava a outros lugares, a outras localidades, a outros povos, de modo que eles se tornaram referência, eles se tornaram exemplo para todos da Macedônia e da Acaia. Então, lembrar aqui qual era essa região da Macedônia e da Acaia. Então, vocês devem estar vendo aí. E aí vocês vão ver aqui em cima, ó. Acaia, Atenas, Corinto estava por aqui assim. Tessalônica está aqui, Bereia está logo aqui. E a Macedônia é esse espaço aqui grandão. E a Acaia ficava logo aqui. Tem um istmo aqui que separa, né, esse território, essa região do continente. Então, presta atenção, uns crentezinhos de uma cidade aqui, tudo bem que era a cidade mais importante dessa região, mas uns crentezinhos, não falo o número, Paulo não cita a quantidade, mas eles foram referência para tudo isso aqui.
tudo isso aqui. Isso foi realmente significativo. Então, Paulo, quando recebe as notícias que, apesar de todas as perseguições, essas pessoas estão firmes na fé, ele fica extremamente alegre. Ele fica em êxtase. É assim que ele começa essa carta. Ele está em êxtase, ele está muito contente, porque essas pessoas tiveram uma firmeza, uma conduta inabalável. Porque por vós soou a palavra do Senhor, ecoou a palavra do Senhor. Através de vocês, a palavra do Senhor, a palavra de Jesus Cristo. Às vezes, quando ele fala, a maior parte das vezes, quando Paulo fala Senhor, ele está se referindo a Jesus. Quando ele quer falar de Deus, ele fala de Deus. Quando ele fala aqui Senhor, ele está falando da palavra de Jesus Cristo, o evangelho de Cristo, tá? Então, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. Todo mundo ouviu falar. Puxa, quem é essa Isis aí? Que proceder. Que menina de Deus, ela venceu todos os problemas, ela tinha tudo para olhar para trás e voltar para o mundo, mas ela permaneceu, abandonou os maus hábitos, voltou-se para apenas um único Deus, abandonou todos os falsos deuses. Isso aí foi algo tão notório, tão especial, tão incrível. O povo deixar de adorar um monte de Deus para adorar um só. Foi tão incrível, mesmo diante das perseguições, que eles se tornaram referência para todo mundo. De tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma. A gente nem precisa falar, nossa, não, Isis é convertida para caramba. Não, nem precisa. O, o testemunho dela chega lá longe, as pessoas comentam, as pessoas falam. Porque eles mesmos anunciam de vós. Quem são eles mesmos? O povo da Macedônia, o povo da Acaia, o povo de todos os lugares que chegou o exemplo dos Tessalonicenses. Todo esse povo. Eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, isso foi realmente miraculoso. Caramba, eles tinham para mais de 100 deuses, sei lá quantos deuses eles tinham. E era um hábito eles fazerem isso. Aí, de uma hora para outra, esse povo para de adorar todos esses deuses, jogam seus ídolos fora, né? Repudiam essas práticas, aquelas práticas de adoração que sempre estava misturado com orgia, uma bagunça, comidas oferecidas. Não, para tudo isso, é só um Deus. E a gente agora ele é no adora ele agora é no Espírito Santo, é em espírito e em verdade. A gente está tendo a nossa mente transformada. A gente não vai se conformar com as coisas deste século, dessa geração. Bem bacana. Como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Então, nesse momento, ele já começa a dar uma pincelada sobre arrebatamento e fortalece a fé destes, dizendo: Jesus vai voltar. Ele ressuscitou, não foi à toa. Ele vai voltar para nos buscar. Nós também seremos feitos imortais como hoje ele é. Seremos eternos, como hoje Jesus é. Então, isso era realmente uma mensagem de esperança. Nós também. Que o que fortalece a nossa esperança é justamente essa certeza. Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar, ainda que eu morra. E se eu não morrer, quando ele vier me buscar, eu nem vou precisar passar pela morte, mas meu corpo vai ser transformado.
nos céus. Vai ser uma experiência maravilhosa. Bom, então é isso aí. Um capítulo curtinho, pequenininho, mas vocês percebem que Paulo está fazendo elogios, né? Tecendo elogios aos Tessalonicenses, muito feliz de ter formado uma igreja tão forte em tão pouco tempo. Não precisou de grandes coisas. Precisou de alguém lá falando com convicção e operando no poder do Espírito Santo. Foi uma maravilha. O que fica aí para vocês, pessoal, dessa meditação de hoje? Tessalonicenses vão ser sempre capítulos curtinhos, é um livro pequeno, então a gente vai ter sempre bastante tempo, inclusive, para trocar uma ideia. Começa aí, Viviane, o que você acha? O que você entendeu? O que ficou para você? O que foi mais importante aí para você? Boa noite, meninas. Boa noite, dona Lilian. Boa. O que ficou para mim foi essa parte assim da perseguição, né? Que hoje a gente sofre também, não só fora da igreja, como também dentro da igreja. O que me arremeteu foi para isso, assim, tipo assim, você se dedica às coisas de Deus e as pessoas deturpam, né? Pensam de outra forma. Aí você é, tipo, perseguido devido a isso, né? Aí me arremeteu muito sobre isso e é, essas pessoas, né, que Paulo pregou, né, os tessalônicos, né, que foram pessoal, um povo fiel, né, temente, acreditou no que ele falou, né, e ficou também assim para a gente, né, continua a mesma coisa, né, como foi as outras cartas, né, que a gente tem que falar da palavra de Deus, né? Anunciar o ID, a palavra de Deus para as pessoas, né? Para que elas se atentem, né? Para que elas abram entendimento, né? Da salvação, né? Então, é mais isso. Só foi isso mesmo, dona Lili. Perfeito. A primeira coisa que Vianney fala é da gente sofrer perseguição, não só no mundo, né, mas sofrer perseguição também dentro da igreja. É, E é extremamente triste da gente perceber coisas assim, porque, pelo contrário, era para um estar ajudando o outro e fortalecendo assim o corpo de Cristo. Mas, vou repetir, nada novo sob o sol, né? Então, Paulo, ele, quando ia para a congregação dos judeus, na sinagoga, a expectativa é de que aquele povo todo aceitasse a vontade de Deus, que era a salvação por meio de Cristo. Muitos aceitaram. Não dá para a gente dizer que não. Muitos aceitaram. Mas os que não aceitaram tocaram terror. E é interessante quando a gente pensa diferente e, e as pessoas que são guiadas pelo mal, elas se tornam violentas, não conseguem nem conversar, nem debater. Esse espírito de mansidão, de compreensão, de paciência, realmente é algo que só aqueles que são nascidos de Deus conseguem manifestar. Se alguém pensar diferente da gente, a gente fica às vezes até chateado. Quando alguém fala que Deus não existe, que Cristo isso, Cristo aquilo, e diminui Cristo, sabe essas coisas, eu fico extremamente chateada. Se falar mal da minha igreja, eu já fico chateada, de mesmo reconhecendo que minha igreja tem um monte de defeito, mas eu fico chateada. Se falar mal do meu pastor, oh, meu Deus, eu fico chateada. Mas eu não vou sair batendo em ninguém, não vou sair metendo pé em ninguém, né? Não é assim que a gente resolve as coisas. Ah, tem que ser através do testemunho. Paulo está exaltando aqui o testemunho desse povo. Não precisou que eles fossem lá pregar. Eu não, nem sei se de repente eles também não iam lá pregar, mas o que Paulo fala é mais do exemplo como testemunho mesmo. O proceder deles, abandonar os ídolos, abandonar o mundo. Hoje, para nós, abandonar o mundo. Eu acho que talvez a maioria de nós aqui não veio de uma idolatria como os gregos e os romanos viviam.
né, de adorar muitos deuses. Não sei que você tenha vindo realmente lá do catolicismo e fosse aquela pessoa assim ferrenha, católica, ou lá do Candomblé, né, também, porque eles realmente têm muitos deuses ali dentro. Eles só mudam os nomes, não são deuses, né? São santos. E na outra, são entidades, nem sei como é que dá o nome exato, mas são muitos deuses, né? São seres que, em princípio, podem beneficiar o ser humano, seres espirituais que podem beneficiar o ser humano. Né? Só existe Deus, é Deus, tá? É Deus e até os anjos que nos servem, é Deus que manda nos servir. A gente não dá ordem aos anjos. É Deus que dá ordem aos anjos a nosso respeito. Então, quem pode nos beneficiar é Deus. E ele nos beneficiou muito com o sacrifício de Cristo, que agora a gente tem direito à vida eterna. Enfim, mas a gente vai perceber que dentro da igreja a gente realmente tem esse nível de perseguição, mas a gente não sai batendo boca com ninguém, matando ninguém, né? Pelo menos não deveríamos, não deveríamos. A gente tem que ter realmente um proceder assim, especial, que nem o dos Tessalonicenses. Fala, Isis. Não, eu até comentei no chat que me remeteu muito à Igreja Universal, que o povo fala mal da igreja, mas eu nunca vi ninguém falando mal do membro. Pelo contrário, elogiam o trabalho, né? Fala que quando vai à igreja está sempre aberto, mas o povo gosta de falar. Tá tudo bem, a gente está vendo aqui que o povo realmente tem esse costume, demonizando, é, é, nesse caso, a palavra de Paulo, o que ele está querendo passar, que é o cristianismo, mas não, ele não pode, não tem argumento para falar mal das pessoas, das pessoas que foram convertidas e tiveram uma mudança verdadeira, e é visto a olho nu a mudança, a diferença. E é incrível que hoje aconteceu isso comigo. Eu fui tão maltratada pela professora, tão maltratada, e eu não entendi porque eu tive a primeira impressão dela, uma impressão muito boa, no semestre passado, e achei ela arredia, sabe, respondendo desproporcional. E aí eu falei, pedi perdão ela 10 vezes. Eu disse, olha, se eu lhe ofendi de alguma forma, eu lhe peço perdão. E ela me sentiu ofendida, porque eu questionei duas coisas. Eu sou estudante de direito, cara. Minha vida é questionar. E se a gente está na academia, é para questionar mesmo. E a gente, no diálogo, na oratória, a gente conversa sobre tudo, a gente discute sobre tudo. A gente só não pode ir a vias de fato. A gente não pode agressão, essas coisas, mas no argumento, você vai argumentar, eu vou contra-argumentar, e tá tudo certo. Eu não entendi. Eu acho que a criatura tá cheia de demônio. Mas eu conversando com minha amiga, a exigir antigamente, chamaria ela de um palavrão bem horrível, mandar para qualquer lugar bem longe. Mas a verdade, e fazendo essa análise de quem era Isis antes e a Isis hoje, eu não pedi perdão, não fiz nada a ela, mas eu pedi perdão, eu entendo que a senhora às vezes não está bem, nem todo mundo todo dia está bem. Aí ela falou, nunca é sobre a pessoa, só sobre o outro. Eu disse, mas eu não tenho problema nenhum com a senhora. Se a senhora tem problema comigo, eu lhe peço desculpas se eu lhe fiz alguma coisa. Eu lhe peço perdão, eu pedi perdão umas 10 vezes. E no final, acho que não vale a pena. Sabe, ela só queria brigar, sei lá, o que ela queria, atribuladíssima. Mas aquilo me impactou, sabe? Porque e com palavras, disse que acho que eu não era elegante. Ela disse, e eu digo a todo mundo que elegância conta ponto. Eu quero ser analisada pelo meu potencial, pelas provas, né? E não pelo. Beleza, quis dizer que eu não sou elegante. Mas eu me conheço, cara. E quando a gente se conhece, ninguém nos ofende. Eu entendi isso, que ninguém me ofende quando eu me conheço. E o bom testemunho, as pessoas que me conhecem, sabem que eu não sou uma pessoa grosseira, que eu não sou uma pessoa que agride uma pessoa gratuitamente. Pelo contrário, eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa tranquila.
Mas aquilo, sabe, me impactou. Fiquei tão chateada que eu. E a prova estava tão difícil. Mas eu sei que eu dei o meu melhor. E eu tenho certeza que eu vou tirar uma ótima nota. E sei que não vou depender dela, da, sei lá, que elegância que ela quer. Que eu vou depender de Deus em primeiro lugar e da minha capacidade. E ali eu entendo que eu estou vivendo, eu tô, primeiro, o que Deus me permitiu, porque se eu estou na faculdade hoje é Deus, porque eu não tenho condições financeiras, eu sempre digo isso. É na ousadia, na fé, na força de vontade. Não é fácil, mas é Deus que me sustenta. Não é uma criatura atribulada que vai tirar minha paz, não tira, filho. Não tira, não. Tirava dias antiga. Se fosse as antigas, eu eu tinha o potencial de xingar até a última geração dela. Deus é mais. Ela deu sorte, ela pegou boi. Deus É, sorte que e a pegou você nossa com vida tem que ser assim. E a nossa vida tem que ser assim. Os atribulados vêm para você entrar na carne, para você xingar, para você. E o povo vê. E a sala estava cheia, assim, mais ou menos. E as pessoas não. Aí depois. E o povo ainda fala, né? Quer tirar nossa paz. Ainda diz que é crente. Aí é para matar, né, velho? Aí toca ali na ferida, né? Mas É, beleza. aí é para matar. E a palavra me consolou, entendendo que é o que o povo quer difamar a gente, quer tirar nossa paz. Mas eles não têm o poder para isso. Se a gente tem fé em Deus. E eu lembro que eu não orei, acordei hoje de manhã e não orei. Eu acordei meio agoniada, fui fazer as coisas e não orei. Então, tem que orar mais, buscar mais em Deus, entregar o meu dia a Deus, porque o inimigo tá aí, filho, querendo tirar nossa paz, mas ele não vai tirar. Aí. É isso aí. Dona Ana. Boa noite. Boa. Eu, para mim ficou que mesmo ele sendo, Paulo sendo perseguido, continuou a pregar o evangelho independente da recepção, independente de qual da recepção, como somos recebidos, a gente deve continuar com paciência e perseverança, olhando para a salvação, que é o mais importante. Vendo Isis contar essa situação, aí eu vivi uma situação parecida quando eu trabalhava. Então, no colégio, a diretora não, simplesmente depois que soube que eu era cristã e que era da Universal, ela simplesmente me rejeitou de tal forma, foi tanta perseguição que eu tinha passado no concurso que era para o REDA. Mesmo ela prendeu o meu contrato, não mandou para renovar, deixou passar o prazo. Quando eu fui lá na Secretaria de Educação para ver como era que estava o meu contrato, não, você chegou fora do prazo, não dá mais para renovar. E ela só fez isso com mais ou menos 4 que eram todas cristãs. Foi perseguição mesmo. O que foi que eu fiz? Eu entreguei ela a Deus. Senti, porque eu estaria, até hoje, eu poderia estar lá testando, porque é sempre renovado o contrato. 2 para mais 2 seriam 4 anos. E aí entreguei a Deus. Mas a gente enfrenta mesmo. A gente percebe quando as pessoas que querem perseguir mesmo, querem tirar a paciência para fazer a pessoa discutir e sair de si, entrar no jogo deles. Mas eu sempre peço a Deus, meu Deus, tome a frente, me proteja,
Amarra esse diabo aí, Senhor. É isso aí, a gente fica triste mesmo quando a gente está evangelizando, aborda a pessoa rejeita. Muitas vezes até nem param para dar atenção. Dá uma dor na alma em saber que ali é cegueira espiritual. Mas devemos o quê? Continuar perseverando e tendo paciência, porque o que nos espera é bem maior comparado com o que a gente vem sofrendo aqui na Terra. Essa é a nossa esperança. É isso aí, esperança em Cristo. Vai valer a pena essas perseguições, essa chateação toda, não tem problema não. É só um tempo. Fala, dona Cida. Olha, eu sei que dona Cida não dorme. Se dona Cida não abriu, dona Cida não está podendo falar. Fala, Jô. Oi. Como Paulo fala aqui com muita tribulação, né? O Senhor Jesus mesmo já fala, né? Carregue sua cruz e siga, né? Então, a gente vai sofrer perseguições, atribulações, faz parte, né? E assim, falar, menina falando aí de perseguição, meu Deus. Eu com a minha gerente lá, Senhor Jesus, tanta perseguição. Só porque ela descobriu que eu era da Universal, foi perseguição, foi perseguição. E tanto eu orar por ela que, graças a Deus, melhorou, né? E assim, e Paulo fala assim e todas as tribulações assim que eu vi da história de Paulo, todas ele passou ganhando almas, né? Como teve uma parte que ele foi preso, tipo, os outros apóstolos, não lembro qual foi o apóstolo que estava com ele, que estava querendo se defender. Aí ele fez sinal, eu vi na série, ele fez sinal para ele, dizendo, não, deixa, eu quero dizer que queria ser preso. E nessa prisão foi que ele ganhou o que os presos, o carcereiro, né? Os presos, os carcereiros, tudo ele ganhou para o Senhor Jesus, né? Por quê? Porque ele sabia que tinha propósito de ganhar almas, que aquela tribulação ele ia ser preso, ele ia ser castigado, mas ele ia ganhar almas para glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Então é glorioso, né? Que ele e assim somos nós, né? Toda a tribulação que a gente passar, a gente tem que passar glorificando a Deus, né? Dando graças, que a gente sabe que por tribulação tem coisas melhores, maiores, né? E que se Deus está fazendo a gente passar pela tribulação, porque Ele está nos lapidando, está nos moldando, né? Então, é glorioso, é isso. Sem sombra de dúvidas, toda perseguição, ela resulta, se a gente tiver o espírito bom, se a gente tiver inclinado para Cristo realmente, então a gente vai ter É, bons frutos. Isso vai surtir com bons efeitos na nossa vida espiritual, na nossa maturidade, na nossa formação. O sofrimento, ele pode te destruir ou pode simplesmente te conectar de uma vez por todas com Deus. E creio que é isso que tem acontecido conosco, senão a gente não estava perseverando, né? Então, tem gente que nós já conhecemos, infelizmente, que não conseguiram perseverar dessa forma, né? Veio qualquer afliçãozinha, o marido ameaçou sair de casa, né? O filho deixou de falar, qualquer coisinha, aí a pessoa, não, eu vou ficar em casa, não vou fazer esse trabalho de evangelização hoje não, porque meu marido não gosta, eu prefiro ficar aqui em casa, porque eu vou ganhar meu marido com o meu testemunho dentro de casa. Então, tem muitas situações onde os cristãos fracos na fé, eles acabam se colocando em situações
onde eles realmente não vão glorificar a Deus, eles retrocedem na fé ou paralisam. Tem uns que paralisam, ficam na igreja, mas não muda nada, fica é aquela ali, aquela coisinha ali. E tem uns que retrocedem, que acaba saindo da igreja mesmo, né? Que nem o exemplo que eu Aí eu penso assim, ó. digo. Eu penso assim, ó. Tô passando pelaquela prova, eu falei, olha, eu tô agradando a Deus. Se o inimigo tá se levantando é porque eu tô agradando a Deus. Aí eu vou o quê? Vou orar mais, vou perseverar mais. Eu penso assim, né? E é o pensamento correto, entendeu? Ó, quando você chega e me fala, caramba, a minha patroa, ela persegue a gente, persegue eu e mais três, todas porque somos cristãs, né? Não, ó, perseguiu quando me descobriu que eu era da Universal. Rapaz, lógico que com certeza o diabo se levanta para perturbar, para atrapalhar. Se não acontece Eu nada, aí você sei. fica até meio que assim estranhando o que está É, acontecendo. eu acho estranho, eu fico Tô logo muito estranho, tá fria, estranho. tô fazendo alguma coisa É, errada, você já começa a catar pecado em é, você, porque não está desagradando o diabo, que diabo é esse? Não, tá errado alguma é. coisa. Então é de se esperar que as aflições venham, é normal. Paulo fala para a gente se manter. Se a gente se mantém, acabou, a gente vai alcançar a glória. É como ele termina esse capítulo, no final, ele lembra: Jesus vai vir nos buscar. Jesus vai encontrar com a gente. Jesus vai vir dos céus. Ele já aponta: Jesus está no céu. Tem coisa melhor. Isso aqui é muito pouco. Vamos olhar para as coisas realmente que são significativas, que são eternas, que são importantes. Então, ele finaliza apontando para o céu. E, ó, a gente vai para lá, a gente vai para lá. Fortalecendo a esperança, né? Então, é isso aí. Jogo. E essa noite aconteceu uma coisa comigo assim, eu tive um sonho estranho. Eu sonhei que eu estava adorando imagem, eu estava na frente de um lugar cheio de imagem. Oxe, eu acordei orando, meu Deus, está repreendido, Senhor. Frustra essas coisas do inimigo, frustra isso aí, eu fiquei orando, orando, meu Deus, está repreendido. Não foi sonho, não, E irmão. Foi orando, pesadelo. é pesadelo mesmo. Eu falei, frustra essa vontade aí, essa, sei lá o que do diabo aí. Eu fiquei orando, orando, meu Imaginou essa Deus. altura do campeonato, tu voltar para o candomblé? Tá repreendido. Tá repreendido. É. Ô, velho, faz uma oração aí final, por favor, dona Julie. Vamos encerrar por hoje, tá bom, meninas? É contigo, Ju. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos, Senhor, por essa meditação, por esse fortalecimento, meu Pai. E te pedimos, meu Pai, cada dia mais, Senhor, abre nossa mente, abre nossa visão, abre nosso entendimento, meu Pai, para que a gente possa te conhecer a cada dia mais, Senhor. E desde já, meu Pai, que o teu nome seja glorificado em a vida de cada um, papai, desses que participaram aqui dessa meditação, meu pai. Da família, meu pai. Abençoa, guarda, meu pai. E te agradecemos e te pedimos também pelas pessoas que não pôde estar aqui hoje conosco, meu pai. Cuida deles, guarda a vida deles, meu Pai, e por toda a tua igreja, Senhor, fortalece o teu corpo de Cristo, meu Pai. Porque não queremos fazer parte de um galpão, meu Pai, mas sim do teu corpo de Cristo, meu Pai. E nos guia, nos fortalece a cada dia mais, meu Pai. E saímos agora dessa meditação, Pai, mas não saímos da tua presença, meu Pai. E obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Obrigado pela nossa saúde, obrigada pelo nosso dia, pelo nosso trabalho, obrigado pela nossa família, obrigada por tudo, Senhor. E que seja feita a tua vontade na nossa vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meninas. Então é isso aí. Por hoje é só. E a gente se encontra na próxima meditação. Deus abençoe a todas.